Gente, tudo bem? Quero falar um pouquinho sobre essa questão aí da legalização do aborto, que gera tanto debate, né? Por um lado, muitas pessoas dizendo que é um assassinato, que a criança ela é uma outra vida, não é o corpo da mulher, né? Mas sim um outro corpo dentro do corpo da mulher, ou seja, a mulher não deve abortar porque ela está matando uma outra pessoa. Então tem uma linha que fala isso e isso gera um debate porque tem uma outra linha dizendo que não, que o embrião, né, que o feto até X semanas ele não é ainda uma pessoa e fica esse debate. Um diz que é assassinato, outro diz que não. E aí nós temos vários tipos de pessoas inteligentes, coerentes, cultas, etc., que defendem ambos os lados. E aí isso gera a maior dúvida, maior questionamento, cada vez pessoas com mais dúvidas sobre o assunto. Então, eu, pastora Sara Shiva, quero falar o que eu entendo, o que eu acredito, tá? Em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês que quando eu era adolescente, eu era super feminista e eu achava que o aborto era um direito da mulher sim. Ou seja, eu achava que a mulher tinha o direito de escolher se ela queria ter aquele filho ou não. Bom, isso mudou depois que, muitos anos depois, né, eu tive um encontro com Deus e comecei a entender sobre leis espirituais. Veja bem, as leis espirituais nada têm a ver com o direito de você se precaver de uma gravidez, ok? Toda mulher e todo homem também tem o direito de escolher, porque a gente tem métodos anticoncepcionais que são totalmente lícitos, tá? Não é pecado nenhum, não tem nenhuma implicação de leis espirituais. Você, mulher, prevenir, tomar um anticoncepcional, usar outro método contraceptivo seguro, nenhum problema quanto a isso. Porém, o que começa a implicar em questões de leis espirituais é quando o aborto começa a ser utilizado por uma mulher ou por um homem como um método anticoncepcional. Aí sim começa a dar ruim. Ainda que exista uma discussão, falando um debate, uma afirmação dizendo que, claro que não, que o aborto deveria ser usado só em casos extremos, casos urgentes, nós sabemos como é o ser humano começa a usar como um método anticoncepcional, ou seja, as pessoas relaxam e começam a entrar nessa cultura de que não, qualquer coisa a gente tira. Isso é comum, todo mundo sabe que tem até homem que fala, ah não, tira qualquer coisa. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Independente do que você acredita, tá? Existe uma realidade espiritual, um fato espiritual, que alguns já acreditam em vida, mas outros só vão ter certeza depois da morte. As pessoas são livres para acreditar no que elas quiserem acreditar. Se elas querem acreditar que um aborto com tanto tempo, X tempo, é um direito delas, elas vão continuar acreditando. Mas nossa obrigação como pastores é informar a verdade, é falar a verdade para essas pessoas. É dizer o seguinte: olha, sabemos que se você quiser fazer uma besteira, você vai fazer, mas também você precisa saber o que isso vai te implicar espiritualmente. A pessoa pode até não acreditar, mas a gente tem obrigação de continuar falando. Fato é que o aborto, ele tem o mesmo efeito no mundo espiritual de que qualquer assassinato, entendeu? E o que isso significa? Significa o seguinte: assim como um assassinato no mundo espiritual, tá? Presta atenção, estou falando do mundo espiritual. O assassinato libera a legalidade para o espírito de morte perseguir uma vida e uma família. Da mesma forma, um aborto, tendo consciência disso ou não tendo, sendo por qual motivo for, o mundo espiritual reconhece o aborto como um assassinato e libera também um espírito de morte para perseguir a vida daquela pessoa que cometeu, das gerações futuras que virão, quando essa pessoa tiver filhos. Aquele espírito de morte pago, entre aspas, no mundo espiritual com aquele sangue do bebê, vai perseguir as gerações futuras. Ou seja, você já viu histórias de pessoas que falam assim: nossa, fulano não consegue engravidar, já tentou várias vezes, várias vezes. Eu já cansei de orar por casais que, no momento que nós começamos a orar, veio uma manifestação de que houve essa legalidade, de que ocorreu o aborto nas gerações passadas. E muitas vezes, quando a gente ora com esses casais e eles se arrependem, renunciam aos abortos cometidos até nas gerações passadas, o casal finalmente engravida. Ou seja,
O casal se arrependeu de verdade e entrou debaixo do precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que tem o poder de quebrar qualquer outro tipo de pacto errado. Mas quem não está debaixo do sangue de Jesus, tá? Quem realmente tem muita gente, tá, que acha que é brincadeira isso. Quem não tá, não tem esse acesso, não tem esse direito. Ou seja, milhões de pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, que ainda não estão debaixo do sangue dele, podem achar que não tem nada demais fazer um aborto. Mas aquilo libera uma legalidade para o espírito de morte perseguir a pessoa e toda a sua família. Ainda que às vezes a manifestação do espírito de morte não ocorra na geração da própria pessoa. A pessoa não sinta essa manifestação na sua geração, ou até mesmo na geração do filho, do próximo, mas vai pegando do neto ou do bisneto. Sempre vai cair sobre as gerações. Não tem como fugir disso, são leis espirituais. E a questão é muito mais séria do que você imagina. Não é só quem pratica o aborto, é quem apoia também. Se a pessoa deu apoio financeiro para um aborto, ou apoio moral, tapinha nas costas, vai mesmo, tira, melhor, a pessoa se torna, entre aspas, cúmplice da morte da criança no mundo espiritual. Querendo a pessoa ou não, acreditando nisso ou não, são leis espirituais que nós não podemos alterar. Deus estabeleceu leis espirituais e elas regem o universo, e essa é uma das leis espirituais que vocês precisam entender. Mas observe com muita atenção que eu não estou falando dos abortos que ocorrem na vida de uma mulher espontaneamente, que a mulher não provoca. Eu estou falando apenas dos abortos provocados. E, inclusive, muitos abortos espontâneos são, na verdade, já uma ação geracional dessa questão da legalidade do espírito de morte que visita o útero daquela mulher. Porém, muitas vezes aquela mulher mesmo não fez nunca um aborto. O problema é que lá nas gerações passadas, as suas antepassadas, mãe, vó, tia, bisavó, tetravó, fizeram. E aí a gente lê comentários de mulheres inteligentes, né? Eu escutei de uma querida dizendo assim: olha, o aborto já é uma realidade no Brasil, só que quem não tem acesso é a mulher pobre. Infelizmente, isso é verdade. Ela não disse mentira. De fato, o aborto já é praticado em muitos lugares há muito tempo no Brasil. Ele só não é legalizado, ok? Mas já é praticado, já é uma realidade triste na vida de muitas mulheres. Aí eu também vi um comentário de uma outra mulher inteligente dizendo assim: olha, essa questão do aborto não é uma questão de religião nem de fé, é uma questão da gente lutar para que as mulheres não morram por consequência de um aborto clandestino. É pela saúde da mulher, é para evitar tantas mortes que ocorrem aí. Ou seja, também é verdade, acontece realmente de muitas mulheres morrerem por causa disso. Porém, gente, legalizar ou não legalizar, essa discussão aí política, legislativa, etc., não muda o fato de que existem leis espirituais que estabelecem que aborto libera a morte sobre a vida da pessoa, libera a morte sobre a vida das gerações daquela pessoa. Então, assim, é lei, vai ser lei, não vai ser lei. Olha, independente do que for votado, eu vou continuar falando a verdade para as pessoas acerca das leis espirituais relativas a essa prática. É pecado. Aborto é pecado. Pecado quer dizer erro. E é pecado gravíssimo. É pecado, sim, no mundo espiritual de assassinato. É pecado, sim. Entendeu? Não, Sara, eu não acredito em Deus, não acredito em Bíblia, não acredito em nada disso, não sigo nada disso. É uma escolha sua. Mas nós temos obrigação de continuar falando desse ensino. Por quê? Porque se a gente não pregar sobre isso, no mundo espiritual configura que a gente é cúmplice, entendeu? E a gente não está de bobeira, a gente sabe que isso libera sim espírito de morte. Ou seja, independente do que você acredita, isso é uma lei espiritual estabelecida. Não, mas acontece que tem gente que houve uma gravidez indesejada, tem gente que sofreu uma situação de uma violência, de um estupro e tal.
Isso, a questão física, o motivo ruim de uma gravidez ou indesejado, não altera a questão espiritual. Então aqui eu não estou abordando o motivo natural, e sim motivações espirituais, questões espirituais. As leis espirituais existem e independem das nossas vontades, das legislações da terra. E por isso todos os princípios que estão na palavra de Deus existem para nos proteger, entendeu? Por isso, sexo só deve ser feito no casamento. Justamente porque para não haver o risco de haver uma gravidez fora do contexto da proteção do casamento, da segurança do casamento, do amor do casamento, entendeu? Isso é um princípio espiritual para proteger a gente, para proteger a criança que vai nascer, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, o que eu quero falar aqui, gente, que eu tô falando desde ontem, né? Vocês viram que cortou várias vezes porque eu tô falando por partes, é que o aborto, acima de qualquer motivo do aborto ter ocorrido, é por isso, é por aquilo, tinha que tirar. O mundo espiritual não quer saber do motivo. O mundo espiritual estabeleceu leis espirituais que estão acima dos nossos motivos, dos nossos problemas que a gente causa, né? Porque uma gravidez indesejada, a não ser por uma violência, um estupro, ela sempre foi a gente que procurou. Ainda que a gente não tivesse desejado, naquele momento que foi fazer sexo, ter um bebê, né? A gente fez sexo, entendeu? E por isso o bebê chegou, né? Está ali na barriga da gente. Nós mulheres somos portais por onde pessoas vêm para a Terra, entendeu? Na verdade, ainda que a gente queira pensar isso ou pensar aquilo, existem leis espirituais estabelecidas até acerca do sexo. E uma das leis do sexo é a lei da concepção, a lei da gravidez, entendeu? Se a pessoa fizer sexo, não utilizar um método anticoncepcional, vai gerar uma vida. Vai vir alguém para a Terra através daquela pessoa. É uma lei estabelecida por Deus que não depende da nossa vontade, do nosso querer. Você não precisa fazer uma meditação para o espermatozoide encontrar com o óvulo. Simplesmente acontece com o simples fato de você ter uma relação sexual. Ou seja, Deus estabeleceu algumas leis espirituais acerca de sexo. Esse debate todo do aborto, na verdade, é um problema de rebelião. Por quê? Os abortos acontecem por gravidez indesejada, entendeu? Traduzindo, a mulher ficou grávida, a gravidez indesejada. O ato de um aborto é como a mulher dizer assim: eu recuso essa lei, eu não aceito essa lei, eu quero passar por cima dessa lei estabelecida. Eu não quero que essa pessoa venha através de mim para a Terra. Eu me recuso a ser um portal. Eu me recuso, meu corpo, minhas regras. É daí que vem esse conceito de meu corpo, minhas regras, entendeu? Da rebelião humana de achar que tem poder sobre a própria vida. Mas a verdade é que a gente não tem poder sobre vida e morte. Quem tem poder é Deus. Deus, ele poderia dizer assim: meu universo, minhas regras, tá? Quem garante que se você entrar numa mesa de cirurgia, às pressas, uma emergência, quem garante que você sai de lá viva ou morta, vivo ou morto? Quem garante que você acorda amanhã, que você amanhece vivo amanhã? Essa é a verdade, entendeu? Ainda que algumas pessoas não acreditem, essa é a verdade. E todo mundo vai descobrir essa verdade algum dia. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai dizer: realmente era verdade mesmo. Quem manda é Deus, não a gente. Então, meu conselho para você que ama a Deus, que quer seguir a Deus, que quer as bênçãos de Deus, que quer viver em comunhão com Deus, mas que estava achando que meu corpo, minhas regras, que o aborto era uma opção da mulher, pare com essa rebelião, gente. Aborto é assassinato, tá? Infelizmente, é um fato. Não, mas como seria bom, né, se não fosse ali um feto, não fosse já uma pessoa, né? Realmente seria mais fácil, mas não é, infelizmente. Entendeu por que esse debate é tão sério? Por que tem tanta discussão, tanta manifestação? Porque se a gente concordar com uma lei dessa, a gente está sendo cúmplice e liberando o espírito de morte, porque a gente está aprovando uma lei de assassinato. Ou seja, cada autoridade política que tiver o poder de aprovar ou de recusar, desaprovar uma lei desse nível, quem aprovar, independente da motivação, está contabilizado no mundo espiritual a legalidade. A legalidade para o espírito de morte agir sobre a vida de quem aprovou, sobre a vida de quem concordou,
Quem participou, eu não vou participar disso. E tem um monte de gente que tem essa consciência e por isso a gente diz não, porque a gente não quer ser cúmplice. A gente não quer abrir esse tipo de legalidade nem sobre a nossa vida, nem sobre nossos filhos, nossa descendência e nem sobre os céus da nossa nação. A terra e os céus são amaldiçoados numa nação que aprova uma lei de morte. Porque nós não queremos que, no momento que o aborto é feito, aquele corpinho daquele feto sai com seu sangue, em algum momento vai ser jogado de volta na terra, a terra então recebe sangue inocente e é amaldiçoada a nossa terra. Gente, terminando de falar desse assunto que eu falei há 2 dias atrás e os stories terminaram hoje, que era sobre essa questão do debate do aborto, da legalização, etc, etc. Uma pessoa fez uma pergunta, e a pergunta da pessoa era se existia algum respaldo bíblico para o que eu falei sobre a questão de que o aborto é reconhecido no mundo espiritual como assassinato e por isso libera a legalidade para o espírito de morte. E a resposta é: claro que existe respaldo bíblico, porém, alguns assuntos na Bíblia não são falados de forma bem específica e declarada, simplesmente porque não era um problema daquela época quando ela foi escrita. Ou seja, não existia esse debate na época que a Bíblia foi escrita. Não existiam clínicas de aborto, entendeu? Não existia isso naquela época. Se acontecia, era totalmente diferente o contexto. Porém, mesmo assim, a Bíblia fala sim de uma forma abrangente sobre essa questão. Por exemplo, em Gênesis 9:6, a Bíblia fala que quem mata vai colher da mesma forma a morte. E também em Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus, o nosso Senhor, falou que tudo que a gente quiser que as pessoas façam para a gente, que volte para a gente deve fazer para os outros. E no final do verso 12, ele fala assim: esta é a lei e os profetas, ou seja, ele se refere a uma questão de legislação espiritual. Tudo que eu semear, eu vou colher igual. Por isso, a Bíblia fala sim de vários assuntos, porém não de uma forma clara de alguns assuntos, porque não eram assuntos debatidos naquela época. Então, é falado da maneira contextualizada. Você precisa ter sabedoria para entender o princípio revelado. E tem vários outros assuntos, né? Esse é um dos assuntos que são falados na Bíblia de uma forma sutil, porque não era um problema daquela época. Por exemplo, você já viu a Bíblia falando sobre pornografia em tempos de internet? Não tinha internet naquela época. Não tinha um mercado de pornografia que nem tem hoje. Mas a Bíblia fala de uma forma sutil. Se você não for uma pessoa ligada, um cara ligado, uma mulher ligada, você não percebe. Percebe que está escrito, que está falando que pornografia é errado, entendeu? Então, por exemplo, Ezequiel 23:14, vou te dar um exemplo de pornografia na Bíblia. Ali está falando que aquela mulher, ela ficou tomada de desejos errados porque ela viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, e eram, pelo que a gente entende no texto, no contexto, imagens eróticas, imagens sensuais, ou seja, ela aumentou o desejo ilícito por causa de pornografia. Porém, não tem a palavra pornografia ali no texto. Não tem a palavra pornografia na linguagem original que a Bíblia foi escrita, é uma palavra atual, entendeu? Não, ele não tinha esse tipo de situação declarado. Ou seja, tem muitos assuntos que estão na Bíblia, mas não de uma maneira explícita declarada, entendeu? É burrice quando uma pessoa fala assim: isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Só que a pessoa não para e pensa no contexto. Entendeu, gente? Então, por favor, não paga esse mico, entendeu? De ficar falando isso não está na Bíblia. Tem um monte de coisa que não está escrito na Bíblia. Não tem televisão na Bíblia, não tem celular na Bíblia, não tem iPad na Bíblia, não tem microfone na Bíblia. E também não tem na Bíblia nenhum momento Jesus dizendo que ele veio à Terra para ser feliz, para pensar na felicidade dele acima de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então vamos acordar, né? Vamos acordar e vamos entender que a gente que é crente, a gente não está aqui nessa dimensão, nessa vida, para curtir a vida, não. A gente está aqui para servir a Deus. A gente está aqui para cumprir um chamado e um propósito, porque a nossa pátria é a eternidade. Amém? Ah, mas Sara, Deus não quer que a gente seja feliz? É óbvio que Deus quer que a gente seja feliz. Ele ama a gente.
Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui é para servi-lo, buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e tudo nos será acrescentado. Ou seja, não está escrito buscar em primeiro lugar a sua felicidade, a sua realização e tudo te será acrescentado. Está escrito buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí tudo, inclusive a sua felicidade, será acrescentada. E eu só estou falando isso aqui no final porque a maioria das pessoas que manda essa conversa de onde está na Bíblia são pessoas que estão aqui na Terra pensando somente em si e querem burlar as escrituras, entendeu? Religiosidade e não relacionamento com Deus. E por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Eu espero que essa dúvida tenha sido sanada no coração de todo mundo. Amém? Até a próxima.